Olá para todos. O bezerro de ouro da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus agora, conforme você vê na imagem, tem a imagem de seu líder. Fazer imagem em homenagem a uma pessoa, como eles fizeram aí, é certo ou é errado, de acordo com a Bíblia? Vamos ver daqui a pouco o que diz a Bíblia. Um busto em homenagem ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da Assembleia de Deus, está causando polêmica nas redes sociais. Está dividindo opiniões. A peça comemorativa foi criada em celebração aos 90 anos do pastor, reconhecendo sua trajetória e influência dentro da igreja, onde liderou a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil por mais de 3 décadas. Homenageá-lo não seria errado. E o busto, será se está certo ou será se está errado? Alguns acham que sim, alguns acham que não. Poste aí nos comentários a sua opinião, que eu vou pôr a minha opinião aqui. Deus proibiu fazer imagens para adoração, em Êxodo 20, verso 4, lá nos 10 mandamentos. Busto em homenagem a uma pessoa tem no Brasil inteiro. Em todos os lugares tem bustos, em praças, mas os bustos que vemos por aí são de pessoas que já morreram. Em vida, pelo menos eu nunca vi busto de uma pessoa viva. Eu vejo agora pela primeira vez o busto do Wellington. Então, no meu ver, não é correto por alguns motivos, que vou falar agora. Isto está dividindo opiniões dentro da igreja. Paulo ensinou que tudo que divide opiniões ou causa escândalo, o melhor é não fazer. Em Romanos 14, verso 21, Paulo disse: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. O que Paulo quis dizer com isso? Tudo que causa escândalo e divide opinião, o correto é não fazer. Tudo que possa fazer o meu irmão esfriar ou enfraquecer, ou escandalizar, não deve ser feito. A imagem em si do pastor não seria pecado, mas pelo fato de escandalizar não deveria ser feito. Para este busto ser idolatria, teria que ter ele como uma divindade, ou então colocá-lo a nível de Deus, ou então dividir a honra da Assembleia de Deus entre Deus e o pastor. Ou teria que colocá-lo no mesmo grau que a Bíblia, ou no mesmo grau que Deus, como fazem os adventistas, por exemplo, com Ellen White. A profetisa deles que tem o mesmo grau de inspiração que a Bíblia, e sem ela ninguém pode conhecer a verdade. Ou como fazem as testemunhas de Jeová com o corpo governante, que é a liderança deles, pondo eles como algo importante, onde sem eles ninguém consegue entender a Bíblia. Por mais que estude, nunca avançará na estrada da vida sem o corpo governante. E eles não fazem, a Assembleia de Deus não faz isso com o José Wellington. Mas isso pode dividir a honra que deveria ser dada somente a Deus com ele. Muitos vão atribuir o sucesso da Assembleia de Deus com o José Wellington, ou a Deus e a ele. Vão dividir a honra. Vão olhar para o busto e vão exaltá-lo, que foi ele que fez a Assembleia de Deus chegar onde chegou. Nenhuma personagem bíblica atribuíram honras para si. Foram apenas instrumentos de Deus, mas a obra quem fez foi Deus. A chance de alguém da Assembleia de Deus idolatrá-lo por causa desse busto seria muito pouco, e também seria por algumas pessoas muito mal informadas e muito mal instruídas na palavra. A Assembleia de Deus dá muito valor à teologia, então teria que ser uma pessoa muito mal instruída e muito mal informada para idolatrá-lo, ou alguns poderá idolatrá-lo até mesmo sem saber que estão idolatrando, porque vão honrá-lo e vão atribuir a honra da Assembleia de Deus a ele, como se foi ele que fez a Assembleia chegar onde chegou. Então a pessoa corre o risco de idolatrá-lo sem saber que está idolatrando. A pessoa vai pecar sem saber que está pecando.
também não é correto o busto com ele em vida, porque pode levar a pessoa a se sentir exaltada. Levar a pessoa a se sentir exaltada. Ele próprio pode inchar a pessoa e a pessoa, ela própria, lhe atribuir méritos e honras, se exaltando e pecando. Então o busto não é pecado em si, o que fizeram. Em si não é, mas pode levar ao pecado. E divide opiniões. Por isso, creio que não foi correto o busto que fizeram. Causou escândalo o bezerro de ouro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje não é a mesma de 30 anos atrás. E eu sei disso porque eu cresci nessa igreja. Eu conheço a Assembleia de Deus há 40 anos atrás, quando eu era criança. Tinham doutrina rigorosa. Não batizavam as pessoas de qualquer jeito, as pessoas ficavam de observação. E esses dias o pastor da Assembleia de Deus, onde minha mãe congrega, ele disse: quem quiser batizar seu filho, aproveita que ainda está a tempo. Ou seja, copiaram a Igreja Católica. Neste caso, os pais decidem pelo filho. E isso é uma decisão pessoal. Não é os pais que decidem se batizam ou não. Quem faz isso é a Igreja Católica. E eu sei por que eles fazem isso. Para juntar gente e fazer volume. O que mais importa são números e não qualidade. Sem contar os escândalos de desvio de dinheiro no Brasil afora. Aqui no Paraná, o líder, né, em Curitiba, foi acusado de desvio. Faz um ano, agora, nesse mês de outubro, ele foi acusado. Está espalhado por toda a internet aí. A Assembleia cresceu em números, mas ultimamente vem perdendo membros. Reduziu a profundidade na palavra e sobrando escândalos. Na igreja vai de saia comprida e na rua de shorts curto, mostrando tudo. Eu sei o que eu vejo, ninguém me contou. Se alguém contou, não tem problema, mas eu também vejo. Nem televisão podia ter dentro de casa, exceto que algum familiar não fosse crente. Se todos fossem crentes, não poderia ter TV em casa. Se alguém denunciasse, o pastor ia na casa da pessoa para ver. Aquelas pessoas que tinham, escondiam dentro do guarda-roupa, para o pastor não descobrir. Davam disciplina se cortasse a ponta dos cabelos, no caso da mulher. Eu vi pessoas sendo disciplinadas em público no culto de doutrina. Antes era culto de doutrina. Agora mudaram para culto de ensino para camuflar o nome doutrina. Doutrina está associado a não cortar o cabelo, não usar calça, não usar shorts, não usar batom. Então, para tirar esse lado negativo do nome doutrina, colocaram culto de ensino. Hoje não fazem mais isso. Pelo contrário, pintam de amarelo, de azul, de vermelho, da cor que quiser. Tem muitos crentes na Assembleia que tem mais de um brinco na orelha. Bola era pecado chutar a bola. Não jogar no campo, chutar no quintal com os filhos. Quem brincava de bola, brincava nos fundos do quintal, porque até chutar era pecado. Se o pastor pegasse você com uma bola encostada no teu pé, você podia levar disciplina ou uma advertência. Então eu conheci pessoas que brincavam de bola com os filhos no fundo do quintal. Tinha um amigo que era crente da Assembleia, nós brincávamos de bola no fundo do quintal para ninguém passar na rua e ver, porque era algo escandaloso. E hoje eles têm seus próprios times de futebol. Quando sai do ensaio vão jogar bola. Tiraram tudo, né? E será se o Hélito é responsável por tudo isso? Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.